Bom dia pessoal, bom dia a todos. Para quem chegou agora, vou abrir novamente o bate-papo aqui só para dar um ok, se o áudio está ok, se vocês estão me ouvindo bem, se estão vendo a tela do webinar Parâmetros do Funcionário na Escala Rodoviária. Bem-vindo a que estão chegando agora. A gente já vai dar início então ao nosso bate-papo webinar. Aqueles que chegaram aí, se puder dar um ok, o áudio está ok, se vocês estiverem me ouvindo bem, tá? Agradeço aí. Para a gente já dar início ao nosso webinar dos parâmetros do funcionário na escala rodoviária. Todos estão me ouvindo? Ok. O áudio está legal? Tá bom para vocês? Estão me ouvindo bem, né? Ok, então. Então, acho que todos estão me ouvindo. Então, o pessoal está chegando agora na nossa sala. Então, só estou dando mais um tempinho para ver a gente começar às 10, né? Mas o pessoal costuma chegar em cima da hora. Estou aguardando mais um pouquinho, mas a gente já vai dar início, tá bom? Então, só para a gente deixar bem claro aí como vai ser a nossa dinâmica nesse bate-papo nosso, vocês estão vendo a instrução aí, peço a gentileza da gente para vocês cumprirem aqui, deixar o microfone no mudo, que pode ter barulhos externos, pode atrapalhar o nosso bate-papo. Anotem as dúvidas, tá? Eu costumo explicar o funcionamento da tela primeiro, e aí durante a explicação vocês anotem as dúvidas, tá? E aí no final, quando eu terminar, eu vou abrir o chat novamente, e aí vocês vão fazendo as perguntas, e conforme for aparecendo as perguntas, eu vou lendo as mais interessantes, que pode ser a dúvida de um, pode ser de outro, e vou respondendo elas, tá? Eu acho que dessa forma fica melhor, mais dinâmico, e flui melhor o nosso bate-papo. Tá ok? Bom, então acredito que todos estão me ouvindo. Então vamos dar início ao nosso webinar de hoje nos parâmetros do funcionário na escala rodoviária, tá ok? Então eu vou encerrar por enquanto aqui o bate-papo, todos já me deram um ok que estão me ouvindo, então vamos começar o nosso webinar de hoje. Bom, primeiramente, vou me apresentar, meu nome é Amaury Lima, eu sou analista de negócios daqui da unidade de São Paulo da BGM Rodotec, trabalho na equipe de planejamento operacional, na área do suporte. No final eu vou deixar alguns contatos meus daqui da empresa, o e-mail e o telefone para contato, caso vocês queiram depois, posteriormente, estar ligando para mim e tirar alguma dúvida ou, enfim, fiquem à vontade, teria enorme prazer em atendê-los. Ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso webinar aqui dos parâmetros do funcionário na escala rodoviária. Bom, quero deixar aqui um adendo aqui sobre escala rodoviária e escala urbana, tá? Eu acredito que a maioria que está aqui deve vir da área rodoviária. Já tivemos um webinar de escala urbana, dos parâmetros do funcionário na escala urbana, e talvez a primeira pergunta ou a primeira dúvida que as pessoas podem ter é se há diferença entre uma e outra. Tem diferença, tá? A funcionalidade, o objetivo das duas são iguais, tá? Elas são bem parecidas, são iguais mesmo. Porém, como são particularidades diferentes da operação, a escala urbana tem um tipo de operação diferente da escala rodoviária, então algumas particularidades são diferenciadas nessa tela, tá? Então a gente está falando aqui sobre escala rodoviária, tá bom? A gente está falando sobre os parâmetros da escala rodoviária e não da escala urbana, tá? Então, você pode ter aí na sua empresa, pode ter ambas operações, então você vai ter ambas as telas, são telas diferentes, com algumas coisas parecidas e outras coisas até iguais, tá bom? A gente vai falar então de funcionário na escala rodoviária. O que significa essa tela? Para que serve essa tela, né? Ela é obrigatória? Eu tenho que fazer ela, eu não preciso fazer essa tela?
Enfim, essa é uma dúvida que muita gente tem. Para que serve, né? Um parâmetro de funcionário. Então, como que funciona o processo hoje na empresa, né? A empresa contrata N funcionários, ela contrata funcionários de várias funções, né? Então, ela não contrata apenas os motoristas, né? Ou algumas empresas de rodoviário também têm cobradores. Ela não vai contratar apenas um motorista de cobradores. Então, ela contrata vários funcionários de várias funções. Então, contrata mecânico, borracheiro, pessoal da administração, plantonistas, motoristas e cobradores. E como que a escala rodoviária consegue filtrar isso, né? O escalante, aquele que vai fazer a escala, como é que ele consegue filtrar, como é que ele vai controlar apenas o que ele quer controlar, que são os motoristas ou cobradores, né? É através do tabela dos parâmetros do funcionário, para isso que serve. Então, o funcionário ele é registrado na empresa, ele passa a existir na empresa, na folha de pagamento da empresa, e após isso, ele precisa ser parametrizado e habilitado no módulo de escala rodoviária. Ou seja, eu preciso mostrar para o sistema, para o módulo, que esse funcionário, ele agora, além de ser funcionário da empresa, ele vai ser um funcionário da escala rodoviária. Eu vou precisar fazer o controle dele, eu vou precisar dele para que eu faça a alocação dele em algum trecho, em algum veículo para ele trabalhar. Então, os parâmetros do funcionário servem para que eu filtre quem vai ser os funcionários que eu vou controlar. Quais as funções, na verdade, eu vou controlar. Se eu vou fazer uma escala de motoristas e cobradores, então eu vou parametrizar e habilitar motoristas e cobradores. Eu não preciso que um borracheiro ou um mecânico seja parametrizado e habilitado para que eu não precise ver ele na escala. Então, a tela dos parâmetros de funcionário ela serve para isso, para que eu faça um filtro de quais os funcionários e quais as funções eu vou trabalhar para montar a minha escala. Tá legal? Então, essa é a principal funcionalidade da tela. Então, enfim, ela é realmente obrigatória. Tá? Eu pego muitos casos de gente, as pessoas, os clientes ligam e falam que o funcionário ele está ativo, ele está na empresa, mas eu não consigo escalar ele. Na hora que vai tentar digitar a chapa dele, diz que ele não existe, né? Que ele não está cadastrado. Na verdade, ele está cadastrado na empresa, mas ele não foi habilitado na escala ainda. Isso é um problema que a gente facilmente resolve parametrizando e habilitando ele na tela. Tá legal? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui no módulo da escala rodoviária, onde eu parametrizo, onde eu faço a habilitação desse funcionário. Né? Aqui na aba funcionários, parâmetros do funcionário, ok? Ou tem um ícone aqui, ó, parâmetros do funcionário, tem dois bonequinhos aqui, é um atalho aqui também, tá bom? A tela é bastante simples, ela não tem nada de difícil de se entender, ela é bem simples, bem fácil, tá bom? Então, o funcionário entrou na empresa, ele passou a ser registrado na empresa, passou a existir na empresa, eu tenho que vir aqui, eu como escalante, tenho que vir aqui e habilitar esse funcionário agora para que ele apareça na minha escala, ou seja, para que ele agora passe a existir no módulo de escala rodoviária, tá bom? Então, é simples. A empresa é filial, vou colocar a chapa, ou se a empresa trabalha com registro, tá bom? Se vocês notarem, aqui na tela de pesquisa, vocês podem ver que eu tenho aqui a empresa, filial, chapa, o registro, o nome, função, apelido se tiver, a situação do funcionário na empresa, tá legal? Esse aqui já é uma situação do ativo, ou seja, ele é funcionário ativo na folha de pagamento. E esse cadastrado aqui é justamente o nosso parâmetro de habilitação aqui. Então, se ele tiver como sim, é porque ele já foi habilitado, já foi parametrizado na tela. Ou seja, ele já existe no módulo de escala rodoviária. Se ele tiver como não, igual esse Denilson Miranda aqui, ó, esse funcionário, se eu tentar escalar ele na escala rodoviária, ele vai dizer que ele não está cadastrado. Ele está não parametrizado. Tá legal? Eu vou pegar exemplo de um parametrizado para a gente ver e depois eu pego um que não está parametrizado para vocês terem a comparação.
tá bom? Então basta selecionar o funcionário e aí nós temos a tela. O primeiro cadastro, a primeira informação que a gente tem que colocar aqui nos parâmetros do funcionário, qual é o setor de origem desse funcionário, né? Como eu disse no início, a escala rodoviária ela é um pouco diferente da escala urbana, né? A escala rodoviária ela tem linhas, né, com trechos muito longos, né? Então ela sai de um estado para outro, diferente da escala urbana, que você está sempre no mesmo município, sempre no mesmo estado, né? Já na escala rodoviária, eu preciso informar aqui qual é o setor de origem, ou seja, a gente pode chamar de setor a garagem, tá? Então, as empresas de escala rodoviária, ela tem N garagens, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de Rio-São Paulo, tá? Então, a empresa faz uma viagem do Rio para São Paulo, São Paulo-Rio, então eu devo ter uma garagem no Rio e uma garagem em São Paulo, tá? Então, eu posso chamar a garagem Rio e a garagem São Paulo de setor Rio e setor São Paulo. E o funcionário que entrou na empresa, geralmente a folha de pagamento ou o departamento pessoal fica numa matriz, né? Então o funcionário foi registrado numa matriz, por exemplo, São Paulo, e ele pode trabalhar ou ser de um outro setor. Então eu vou dizer aqui que esse funcionário, em qual garagem ele vai pertencer, para qual setor ele vai pertencer, perdão. Por quê? Porque de repente eu posso colocar um motorista que mora no Rio de Janeiro, então ele pertence ao setor do Rio de Janeiro, e eu estou colocando ele numa escala rodoviária, ou seja, num projeto que eu criei em São Paulo. O sistema vai me dar um alerta e falar, olha, esse funcionário não pertence a esse setor. Então é um alerta que o sistema te oferece para que você não coloque um funcionário que não é daquela garagem, né? Ou não pertence àquele setor. Então, a primeira informação que eu tenho que colocar no sistema é qual o setor de origem desse funcionário. Nada impede, tá? Nada impede que eu possa alocar esse funcionário no setor. O sistema vai me alertar que esse funcionário não pertence àquele setor, mas ele vai permitir. Ele vai perguntar sim ou não, eu posso dizer que sim e escalar ele normalmente, tá? Então, a primeira informação é qual é o setor, ou seja, qual é a garagem que esse funcionário pertence, para quando eu montar a minha escala, o sistema me alerte, ok? Essa é a primeira informação. Depois ele tem aqui, ó, indisponibilidade de horário. O que é isso? Se você tiver algum funcionário que ele só pode trabalhar ou ele não pode trabalhar em determinado horário, eu posso parametrizar esse funcionário para que o sistema me alerte ou até mesmo me bloqueie, para que eu não escale esse funcionário indevidamente no horário que ele não poderia estar trabalhando. Salvo aí por qualquer motivo, né? Pode ser que ele não possa trabalhar na parte da manhã, só pode trabalhar à tarde ou vice-versa. Escala rodoviária acontece muito do funcionário, motoristas, não poderem trabalhar à noite, por exemplo, porque ele tem problema de sonolência, pode bater o veículo. Então, de repente, posso colocar aqui que esse funcionário Edilson, ele não pode trabalhar entre horários de 18 horas até as 23 horas, por exemplo. Tá? E aí eu posso dizer para o sistema que ele me alerte. Sempre que tiver alerta, o sistema apenas vai te dar a opção de sim ou não. Então você tem a opção, ele vai alertar, falar, olha, esse funcionário não está disponível, vamos supor que eu tente alocar esse funcionário na escala rodoviária, no dia, né, numa escala diária, um horário, por exemplo, 19 horas, num trecho que começa às 19 horas, o sistema, nesse caso aqui, como alerta, ele vai falar, olha, esse funcionário não tem disponibilidade para esse horário. Tá? Confirma sim ou não, e aí o sistema tem essa opção, você pode colocar como sim, e ele vai deixar alocar. No caso de bloqueia, o sistema simplesmente dá só o alerta e eu só tenho a opção do ok, e ele não deixa o funcionário ser escalado dentro desse horário aqui, ou seja, é indisponibilidade de horário, ele está indisponível dentro desse horário aqui, eu não posso escalar ele. Fora dele o sistema vai permitir. Tá legal? Então essa rotina, essa funcionalidade serve para isso. Se ele puder trabalhar em qualquer horário, horário, tem disponibilidade integral, ou qualquer horário eu posso alocar ele, basta colocar 0000, que o sistema vai deixar ele ser escalado em qualquer local, em qualquer horário. Ok?
Bom, aí nós temos aqui agora ao lado, essa talvez seja a que tenha a maior dúvida sobre essa disponibilidade de horário para plantão. Eu já recebi várias ligações do pessoal, das pessoas perguntando sobre essa funcionalidade aqui, porque confunde com a indisponibilidade de horário ali ao lado, né? O pessoal pensa que o horário que eu coloco disponível para plantão seria só esse horário que eu colocar aqui, que eu posso colocar ele em plantão. Acredito que todos saibam que o plantão aqui no módulo de escala rodoviária é a reserva, tá? Então, quando eu digo que o funcionário vai ficar em plantão, ele vai ficar na reserva, tá bom? A gente pode montar projetos, né? A nossa escala padrão como plantão, ou colocar ele num determinado horário como plantão. Eu estou dizendo que esse funcionário ele vai ficar disponível como reserva. Caso a eventualidade precisar dele, ele está ali para poder suprir a necessidade de alguma falta ou de alguma coisa que possa ter acontecido que eu precise colocar o funcionário. Então a gente chama de plantão. Então o que acontece? Essa disponibilidade de horário para plantão, gente, não é porque se eu colocar um horário aqui, um exemplo, das 8 a meio-dia, significa que eu só posso colocar ele no horário de plantão das 8 a meio-dia. Eu já peguei ligações que a pessoa, o usuário realmente ele tinha colocado um horário aqui, desse exemplo que eu passei das 8 a meio-dia, foi na escala diária e tentou alocar ele num horário lá que tivesse compreendido entre 8 e meio-dia, o sistema permitiu e não deu mensagem nenhuma, né? Então causa um pouco essa confusão. Não é para isso, tá? Para que serve então? Existe uma rotina no sistema, pouco utilizado, talvez porque as pessoas gostam de trabalhar mais na escala diária, né, no dia a dia, e não precise ficar fazendo essa rotina, que ele trabalha em conjunto com isso aqui. Como que é esse processo? Como que funciona? Então eu tenho N projetos, 2, 3, 4, 5 projetos de vários setores, tá? Que a gente chama de projeto, é a nossa escala padrão, tá legal? Então, por exemplo, você tem um exemplo que eu passei Rio-São Paulo. Então eu tenho um projeto do Rio e um projeto de São Paulo. Então eu tenho uma escala padrão feita para o Rio de Janeiro e uma escala padrão feita para São Paulo, ok? E aí, na escala padrão do Rio de Janeiro, eu montei um projeto com 5 escalas, porém eu tenho 6 motoristas, 6 funcionários trabalhando. Se eu tenho 5 escalas, 6 funcionários, eu tenho um funcionário sobrando, tá? Sobra-se um funcionário. Esse funcionário sobrando, o que eu posso fazer com ele? Eu posso colocar ele de plantão, ou de repente, porque ele sobrou naquele dia, no Rio de Janeiro, eu podia colocar ele, talvez, usar ele num outro projeto, né? Está sobrando num lugar, por que não colocar ele em outro lugar, de reserva no plantão, no outro local? Então, essa disponibilidade de horário, existe uma rotina que chama-se funcionários para plantão. O que o sistema faz? O sistema pega em projetos onde está sobrando funcionário, a sobra de funcionário acontece, no exemplo que eu passei, quando eu tenho menos escala e mais funcionários, ou, por exemplo, num dia em que o trecho não roda. Então, ele teria que trabalhar no dia de quarta-feira, amanhã, só que o trecho que roda no dia de quarta não roda no dia de quarta, né? Roda de segunda a sexta-feira, menos a quarta-feira. Então, como o trecho não roda, esse funcionário acaba sobrando. Se ele está sobrando no projeto, eu posso talvez aproveitar esse funcionário e colocar ele em outro projeto de reserva, ou seja, de plantão. Mas que para o sistema alocar esse funcionário, pegar esse funcionário desse projeto e colocar no outro projeto para plantão, qual é o horário que ele vai para aquele projeto de plantão? É aí que entra a disponibilidade de horário para plantão. Então, se eu colocar das 8 horas, aqui é o horário de intervalo do plantão, tá? Se ele tiver horário de refeição do plantão, esse do meio aqui. Até 12 horas para esse funcionário, se eu fizer a rotina de tirar o funcionário de um projeto que ele está sobrando e colocar ele num outro projeto que eu vou definir para alocar ele no plantão, o sistema vai alocar ele de plantão das 8 a meio-dia. Tá? Então serve para essa disponibilidade de plantão. Vou mostrar para vocês a tela, não vou fazer o processo, porque teria que gerar a escala diária, e aí vai tomar tempo e não é o nosso objetivo hoje. Só vou falar sobre a disponibilidade dos parâmetros funcionários. Mas ele trabalha em conjunto com essa tela aqui, ó.
funcionários para plantão. Não sei se alguns conhecem ou já usou essa rotina. Então, conforme eu disse, você coloca o período da escala, gera plantão para sobra de equipes aí. Então, eu digo qual é o dia da semana que, quando sobrar um funcionário, eu quero colocar ele de plantão, tá? Eu digo aqui, ó, projeto para inserir o funcionário em plantão. Então, para qual projeto, para qual escala diária eu vou colocar esse funcionário? Então, eu defino o setor e defino o projeto lá. E de onde? Né? Sobrou de onde? De qual setor e de qual projeto que sobrar eu quero que coloque de plantão? Aqui embaixo eu informo, buscar funcionários do setor. Então, eu quero que, por exemplo, do funcionário do setor de Aracaju e do projeto X aqui de Aracaju, se sobrar alguém, se tiver sobra de funcionário aqui, escale ele nesse setor e nesse projeto, em plantão, em qual horário? No horário que eu defini nos parâmetros de habilitações do funcionário. Tá legal, gente? Então, serve para isso essa disponibilidade de horário para plantão. Poucos conhecem essa rotina, poucos sabem disso. Poucos utilizam porque, como se mexe na escala diária no dia a dia, a grande maioria gosta de trabalhar direto na escala diária, gosta de trabalhar direto, movimentando na escala diária, não faz essa rotina. Mas serve para isso essa disponibilidade de horário para plantão. Legal? Bom, aí eu tenho mais aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 abas. Tá? Vamos falar de cada aba, para que serve cada aba dessa daqui. A primeira aba, a aba de folgas, na escala rodoviária eu tenho duas maneiras de se cadastrar a folga padrão do funcionário, né? Aquela folga que o funcionário já sabe que ele vai ter durante um mês, por exemplo. Tá? A grande maioria, como a escala rodoviária ela é uma escala de forma rodízio, né? Então um dia ele faz um determinado trecho, um outro dia ele faz um outro trecho, porque ele faz trechos longos, né? Então ele faz Rio-São Paulo, então no dia seguinte ele está em São Paulo. E aí ele pode dar continuidade de São Paulo para outro país ou para um outro estado, ou ele volta para o Rio de Janeiro, né? Então ele não faz a mesma coisa todo dia, é um rodízio. Né? A gente chama de escala fixa, aquela que o cara faz todo dia o mesmo trecho. Não é o caso, a grande maioria da escala rodoviária não é rodízio. E eu posso determinar a folga desse funcionário dentro desse rodízio usar. Para quem conhece o módulo de escala rodoviária, sabe do que eu estou falando. Quando você monta um projeto, quando você monta uma escala rodoviária, um projeto, uma escala padrão, dentro da escala padrão eu tenho as escalas e ordens, né, que são as pegadas, que são as ordens, e as escalas são cada trecho que o funcionário vai fazer, e eu posso definir que determinada escala e ordem é uma escala de folga. Então, se eu determinei que a escala 1 eu estou indo Rio-São Paulo e a escala 2 é São Paulo-Rio, eu posso definir que a escala 3 é uma folga. Então, o sistema vai fazer esse rodízio automaticamente. Eu caio na escala 1 no dia, no outro dia eu caio na escala 2, no terceiro dia eu caio na escala 3, e essa escala 3 é folga. É a folga rodízio. Essa é uma forma. Mas existem projetos, né? Existem empresas que trabalham com a escala fixa, como se fosse linhas suburbanas, por exemplo. Né? Então, o funcionário, todo dia ele faz a mesma coisa, com linhas curtas, né? Que é a característica de uma empresa urbana. E aí eu não vou colocar, ele não vai entrar no rodízio, ele vai entrar, eu vou fazer um projeto que é fixo, ou seja, todo dia ele faz a mesma coisa e ele trabalha, ele vai folgar 5x1, ou ele vai folgar todo sábado, ele vai folgar todo domingo, é uma folga fixa. Então eu posso criar sequências de folga, tá? Existe uma tela onde a gente cria a sequência de folga do funcionário através de um tipo de folga, que eu tenho vários tipos de folga, como folga rodízio, a folga alternada, a folga fixa. E aí eu defino, depois que eu defino, eu vou mostrar aqui a tela aqui, ó, onde eu defino aqui a sequência de folga. Então eu posso cadastrar uma sequência de folga para o funcionário, não vou entrar em detalhes de como cadastra a sequência de folga aqui, tá? A gente pode, talvez, isso no próximo bate-papo, a gente já está se planejando aí para fazer um webinar sobre folgas, tá? Então a gente vai falar sobre toda a sequência de folga, sobre os tipos de folga, vamos cadastrar, e aí vai entrar a questão também de folga rodízio na escala rodoviária, tá bom? E aí eu posso ter uma sequência de folga aqui, por exemplo, fixo domingo,
Então, essa sequência de folga 1 é todo domingo fixo. Tá? Então, eu criei essa sequência de folga e eu posso, para esse funcionário que vai trabalhar em um projeto onde a escala é fixa, eu defino para ele que ele vai ter, a partir, né, essa data de vigência significa que a partir de qual dia ele vai ter uma sequência X, no caso a sequência 1 de exemplo lá. Então, por exemplo, se eu definir que a partir do dia 1/10 ele vai ter a sequência 1, eu adiciono, significa que toda vez que eu gerar a minha escala, né, gerei a minha escala, esse funcionário ele vai respeitar a sequência de folga definida, que eu defini no cadastro, a sequência 1, todo domingo como folga. Tá? Isso é uma forma de ter a folga do funcionário. A grande maioria na escala rodoviária é dentro da folga rodízio, a grande maioria. Mas eu posso também ter essa folga cadastrada como uma sequência de folga. Tá bom? Aqui fica o histórico. Então, ele trabalhou, ele tem uma sequência de folga de fixo domingo a partir do dia 1/10. Pode ser que em dezembro ele vai mudar de fixo domingo para fixo sábado. Basta colocar a vigência nova, ou seja, a partir do dia 1º de dezembro, vou ter a sequência 2 fixo sábado e adiciono. O sistema automaticamente vai respeitar a data de vigência e vai alterar as folgas dele de acordo com a sequência criada aqui. Tá legal? Então, essa aba de folgas é para cadastrar sequências de folga para o funcionário. É muito utilizado em escala urbana, mas algumas empresas também têm operações onde eu preciso cadastrar a sequência de folga do funcionário. Tá legal? Aba de férias. A aba de férias é uma aba bastante importante e eu vejo muita gente fazer o processo de forma incorreta porque não conhece a aba de férias dentro do parâmetro do funcionário. Através desta aba, eu consigo habilitar o funcionário ou não a trabalhar nas férias. Tá? Então, o funcionário está de férias, ele está com a sua programação de férias feita pela folha de pagamento. Ele pode ou não trabalhar. Se o funcionário está de férias e eu não fizer nada aqui, o sistema simplesmente bloqueia, não deixa o funcionário trabalhar no período em que ele está de férias. Tá legal? Então, se a empresa permite que ele trabalhe nas férias, é através dessa aba aqui que eu vou definir qual é o período que ele vai trabalhar. Ou até mesmo quem vai ser o funcionário que vai substituir ele nas férias. Tá? Eu vejo muita gente ir na escala padrão, no funcionário que está de férias, retira o funcionário que está de férias da escala padrão, o funcionário coloca o funcionário substituto, aquele que vai cobrir as férias, né, o ferista, e quando termina as férias, ele tem que ir de novo lá na escala padrão, retirar o ferista e colocar aquele cara que era o efetivo da escala dele. Quando, na verdade, não precisa. O sistema faz isso automaticamente através dessa aba. Tá bom? Então, como funciona? Vai ter o período de férias aqui. Tá? Aqui eu tenho o período trabalhado. Eu vou colocar aqui qual o período que eu quero que o funcionário trabalhe ou que eu quero que seja substituído por um outro funcionário, que seria o ferista. Tá? Então, um exemplo aqui. Esse funcionário está de férias do dia 3/4 de 2017 a 2/5 de 2017. Então, vamos pensar que ele vai trabalhar, por exemplo, só os 15 dias primeiro, até o dia 18/4 de 2017. Se esse funcionário, Edilson, se ele vai trabalhar nesse período do dia 3 ao dia 18, eu não coloco funcionário substituto, ou seja, não preciso de ninguém para substituir ele, porque é ele que vai trabalhar nesse período. Basta então eu apertar a seta para baixo, eu pulo o campo de funcionário substituto e clico em adicionar. Ele vai adicionar aqui embaixo o período inicial e o período final, para deixar em branco o funcionário substituto, significa que o Edilson, durante este período, vai trabalhar nas férias. O sistema está permitindo que ele trabalhe nas férias durante esse período. Então, ele não vai ser retirado da escala onde ele está. Tá legal? Agora, eu quero que
durante esse período, quero cobrir o Edilson, não quero deixar buracos na escala lá, eu quero cobrir com outro funcionário. Ou seja, eu tenho um ferista e ele vai ficar no lugar do Edilson durante as férias dele todas, por exemplo. Nesse caso, passa de novo colocar o período, vamos supor que ele seja todo. Então, durante as férias todas do Edilson, aí sim, eu vou colocar aqui o funcionário substituto, tá? Vou abrir a tela de pesquisa ou digitar a chapa dele aqui. Então, vou colocar um funcionário ferista, um substituto, e adicionar ele. Então, eu estou parametrizando que o funcionário Edilson, durante as férias dele, ele tem um funcionário para cobrir. Tá? Existe um funcionário ferista que vai cobrir ele. Tá? Então, passou o período ali do dia 3 do 4 a 2 do 5, no dia 3 do 5, automaticamente, aonde o Edilson estava na escala, ele vai permanecer lá. Tá bom? O funcionário substituto, ele automaticamente, durante esse período, ele vai assumir a escala do Edilson lá. Tá legal? Então, essa aba é utilizada para que eu possa habilitar o funcionário a trabalhar ou não nas férias e não for trabalhar, eu posso talvez substituir esse funcionário nas férias. Tá? Então, a aba de férias serve para isso aí. Ok? A aba tipos de frota e a aba de linhas, eu vou falar sobre as duas, porque as duas têm ambas particularidades iguais, tá legal? Aqui é bem simples. Quais os tipos de frota que eu tenho cadastrado no sistema que o funcionário, no caso do Edilson, pode ou não trabalhar? Ele pode trabalhar com rodoviário federal, ele pode trabalhar com semi-urbano, ele pode trabalhar com ônibus de urbano, pode trabalhar com micro-ônibus. Os que ele puder trabalhar, eu vou alocar para o lado direito. Então, se eu disser que o Edilson ele não pode trabalhar, por exemplo, com ônibus urbano, e coleta, venda e cargas, eu posso escolher aqui, ele pode trabalhar com qualquer tipo dessas frotas aqui, agrupar. O que o sistema me faz? Ele não bloqueia, porém ele vai alertar. No cadastro da frota, se eu estiver alocando funcionário num veículo que ele tem essa característica de frota cadastrada lá, o sistema vai me alertar e vai falar, olha, o Edilson não pode trabalhar, não está habilitado para esse tipo de frota. Confirma sim ou não. Tá? Então, tanto o tipo de frota quanto a linha, o sistema não bloqueia, mas ele alerta que esse funcionário não está habilitado a trabalhar nesse determinado tipo de frota ou, mesmo caso, para linha. Tá? Então, se tiver alguma linha que o funcionário ele não possa trabalhar, eu quero que o sistema me alerte quando eu, de repente, colocar ele numa linha que ele não está habilitada, eu simplesmente deixo a linha para o lado esquerdo. Toda vez que eu alocar o funcionário num trecho que for dessa linha aqui, o sistema vai me alertar falando que esse funcionário não pode trabalhar nessa linha. Então, tipo de frota e linha é para que o sistema me evite, né, me ajude a evitar colocar erros. Tá? Não colocar ele em locais onde ele não pode. Um tipo de frota e linha que não pode, tá ok? Local de partida tem praticamente a mesma coisa que o tipo de frota e linha, só que falando de locais. Para o setor de origem ali dele, que é o setor de São Paulo, né, então é a garagem de São Paulo, eu tenho vários locais onde esse funcionário pode começar a trabalhar, onde ele pode começar a jornada de trabalho dele. Quais os locais que ele pode trabalhar? Não é só porque ele está no setor de São Paulo, que ele pertence à garagem de São Paulo, que qualquer local ele pode pegar. Por exemplo, pode ser que a garagem dele fique aqui no Jabaquara, né? Então eu tenho vários locais aqui no Jabaquara, eu tenho um terminal de Jabaquara, então o setor é São Paulo, porém eu tenho, por exemplo, a localidade rodoviária do Tietê, que fica um pouco mais longe. E esse funcionário ele mora aqui na Zona Sul. Então eu tenho o local, né? Então o setor de origem é São Paulo, porque Jabaquara e Tietê pertencem a São Paulo. Porém eu tenho dois locais, eu tenho o local terminal rodoviário Jabaquara e tenho o terminal rodoviário Tietê, são locais diferentes. Então eu posso definir para esse funcionário que o local Jabaquara ele pode começar uma partida, mas o local rodoviário Tietê não. Então, o que eu faria? O local rodoviário Tietê eu deixaria para o lado esquerdo e Jabaquara para o lado direito. Se por acaso eu, na escala de um dia, eu alocasse o Edilson, começando a sua partida, começando o trecho dele, na
no terminal rodoviário do Tietê que não está associado, o sistema iria me alertar e ia falar, olha, esse cara não pode pegar nesse local, o local de partida dele é incompatível com o parâmetro dele. Tá? Então, ele, novamente, mais um alerta que o sistema vai te dar para que você não aloque o funcionário de forma incorreta. Tá claro? Eu acho que não tem dificuldade, né? Então, quais os locais, geralmente, o pessoal associa quais os locais próximos ao setor de origem, mas não só isso, verifica se ele realmente, o local não é tão longe que ele possa ser, começar o dia dele de trabalho. Tá legal? Já o local de origem, isso confunde, né? Local de partida, local de origem. Local de origem é assim, quando o funcionário sai de férias, né? Ele sai de férias, quando ele retorna das férias, o sistema ele faz o quê? Eu tenho que alocar o funcionário próximo ao setor de origem dele, né? Então imagina que esse funcionário ele é do setor de São Paulo, saiu de férias, ele mora em São Paulo, então ele está de férias lá, por exemplo, nesse exemplo aqui, as férias dele terminam dia 2/5. Aí imagina que no dia 3/5 eu estou montando a escala e aloco o Edilson, começando a partida dele, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Como é que pode, né? Voltando de férias, moro em São Paulo, no dia seguinte que eu vou começar a trabalhar, eu já tenho que ir para o Rio de Janeiro para começar o meu trabalho. Eu posso definir que sim ou que não. Esse local de origem, você sempre pensa nas férias. Quando ele retorna das férias, quais os locais onde ele pode voltar a trabalhar? Ele pode começar o início de trabalho dele. Então, local de origem associando a férias, tá bom? Terminou as férias dele, quais os locais ele pode começar em serviço? Então, é isso que o sistema vai fazer. Então, nesse caso, o funcionário ele pode começar em IRC. Então, ele está de férias, no dia 3/5 ele volta, o local onde ele pode começar a trabalhar é IRC. Qualquer outro local desse daqui, se eu alocar ele, o sistema não vai deixar, tá? Ele vai retirar o funcionário. Nesse caso aqui, não alerta, ele retira, ele não escala, na verdade. Ele vai dar uma crítica falando, esse local de origem é incompatível com o local do retorno de férias, tá? Serve para isso, tá legal? Então, gente, a tela dos parâmetros funcionário é isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou, primeiramente, habilitando o funcionário a poder pertencer à escala rodoviária. A partir do momento que eu fiz um parâmetro aqui e gravei, esse funcionário passa a existir para a escala rodoviária, tá? Estou também parametrizando, ou seja, se ele pode ou não trabalhar em determinado horário, qual horário, se ele for para plantão, que horário que ele fica, qual é a linha que ele pode ou não trabalhar, tipo de frota, pode ou não trabalhar nas férias, quais locais ele pode iniciar, qual local que ele não pode iniciar, enfim. Isso são parâmetros do funcionário. A tela é bem simples, mas ela é obrigatória quando o funcionário é novo na empresa, então eu tenho que parametrizar e habilitar para que o sistema faça todas essas consistências aqui na hora de montar a minha escala diária, ele está bem parametrizado. Eu não vou colocar um funcionário de forma incorreta. Eu parametrizei ele, que ele tem que trabalhar dessa forma aqui, o sistema vai respeitar de acordo com o que vocês parametrizaram. Tá? Só para me pegar, como eu falei que ia pegar um exemplo de que não está parametrizado, esse funcionário Denilson, ele não está. Olha lá, ó, não parametrizado. Então, todo funcionário que tiver como não parametrizado, se eu tentar alocar o funcionário 15, qualquer escala que for, ele vai dizer que o funcionário não está cadastrado. Bastou colocar aqui o local de origem dele. Já coloquei o local São Paulo. Ah, não vou colocar por enquanto nem tipo de frota, nem linha, locais de partida, isso eu vou verificar depois. Bastou colocar o setor de origem e gravou, esse funcionário já está parametrizado. Ele já passou a existir para a escala, ó. Já está assim como cadastrado, tá? Ele já passa a existir. Então, é uma tela bem simples, a rotina é essa, a funcionalidade é essa, precisa realmente ser feito, porque senão você não consegue alocar o funcionário, tá legal? E o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o chat de perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, eu vou abrir o chat aqui para vocês perguntando, e eu vou lendo, de acordo com o que for possível, eu vou lendo as perguntas, porque a pergunta de um, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, tá? E fiquem à vontade para poder tirarem as dúvidas de vocês, se vocês tiverem algumas dúvidas, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo.
dos parâmetros funcionários. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Alguma coisa eu falei rápido demais, vocês não entenderam? Fiquem à vontade para fazer as perguntas para vocês. O chat está aberto. Caso ninguém tiver alguma dúvida, a gente dá por encerrado o nosso bate-papo de hoje. Mas fiquem à vontade se vocês tiverem dúvidas, ok? Nenhuma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Tranquilo aí, pessoal? Ninguém tem dúvida nenhuma? É fácil a tela, né? Não tem dificuldade, a tela é bem simples, bem fácil. Tem uma pergunta aqui bastante interessante, já me passaram aqui. Quando eu faço um registro de férias de um funcionário e coloco substituto, esse substituto assume todas as folgas do funcionário de férias? Boa pergunta. Como eu falei que eu tenho dois tipos de folgas, né? Eu tenho o tipo de folga rodízio, que é dentro da escala do rodízio, dentro do projeto. Tá? Então eu disse que a escala 1 é um trecho, 2 é outro trecho de volta e o 3 é uma escala de rodízio, é uma folga rodízio. Se for dentro da folga rodízio, o funcionário que eu coloquei substituído de férias, ele automaticamente vai entrar nesse rodízio também. Tá? Então, automaticamente, ele vai assumir as férias porque ele está assumindo a escala do funcionário. Né? Então, o Amaury estava de férias e era para fazer a escala 1, 2 e 3, sendo que o 3 era folga. Coloquei o Carlos substituindo ele. O Carlos vai também fazer a 1, 2 e 3, sendo que o 3 é uma escala de folga. Ele vai assumir a folga. Agora, se for uma escala fixa e o Amaury tinha um histórico aqui, uma sequência de folga 1 que era fixo domingo, e eu vou colocar o Carlos substituindo as férias do Amaury, eu preciso que o Carlos também tenha a mesma sequência de folga do Amaury. Porque senão o Carlos fica sem a folga. Tá claro isso? Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Fiquem à vontade, podem perguntar. No final eu vou deixar aqui os meus contatos, se alguém quiser ligar, tem mais alguma dúvida fora mesmo dos parâmetros funcionários, teria enorme prazer em atender vocês, fiquem tranquilos. Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou claro aqui? Ninguém tem dúvidas? Bem simples, né? A tela não tem nada que possa ser. Espero que tenha ajudado a vocês, espero que tenha agregado valor, agregado algum conhecimento para vocês. Ninguém tem dúvidas? Acredito então que a gente pode dar por encerrado. Nada de dúvidas? Bom, fico um pouco preocupado, porque eu não sei se eu passei bem as explicações ou realmente o pessoal não tem dúvidas, né? Ou está com medo de te perguntar. Bom, se ninguém tem dúvidas, a tela foi apresentada. Eu queria agradecer a todos vocês aí pela atenção de vocês. Muito obrigado. Espero ter ajudado, espero ter colaborado um pouco aí com conhecimento para vocês. Agradeço a atenção de todos vocês aí, o tempinho que vocês disponibilizaram para o nosso bate-papo do webinar. Então, eu vou dar por encerrado aqui o nosso bate-papo, nosso webinar. Aí tem os meus dados, tá? O meu endereço de e-mail, o telefone daqui da empresa. Se vocês tiverem, se alguém quiser telefonar, ligar, falar diretamente comigo, tirar mais alguma dúvida. Eu trabalho no setor de planejamento operacional que atende os módulos de escala urbana, plantão urbano, escala rodoviária, plantão rodoviário e fretamento. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser me ligar e a gente conversar, fiquem à vontade, teria enorme prazer em atender vocês. Tá bom? Muito obrigado, peço desculpas por algum erro, algum equívoco, ou se eu não fui muito claro. Mas obrigado aí por todos, pela presença de vocês. Tenham um bom dia a todos.